Graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Por favor, fiquemos de pé, irmãos. E aí a gente já passa para o irmão Saulo nos trazer esta instrução da parte de Deus. Oremos. Senhor Deus eterno, nós te agradecemos por estar neste ambiente do Senhor. Nós vamos agora estudar a tua palavra. O irmão Saulo já se preparou para isso. E o Senhor, com certeza, já colocou no coração dele aquilo que o Senhor quer alcançar a nossa vida. Ajuda-nos para que a gente entenda o propósito do Senhor. E eu tenho certeza que trará benefício para a gente. Benefício de ânimo, de motivação, de esperança cada vez maior na volta do Senhor, na eternidade com o Senhor. E a gente tem um pouquinho de reflexão sobre o momento que estamos vivendo. Ó Pai eterno, toma o teu servo nas tuas mãos e a gente também. Nós já somos agradecidos e declaramos e deixamos claro, ó Pai, que este evento é para a glória do nome do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos e já somos agradecidos. Amém? Sentemos-nos, irmãos. Então, a igreja na atualidade é o tema geral. E hoje, onde está Deus nas tragédias? É o tema 1. Tema 2, só para a gente lembrar. Fé é inimiga da razão? Dá uma ligação muito interessante. O tema 3, sociedade a caminho do anticristo. E o tema 4, será que é o princípio das dores? É uma pergunta. Tá bom. Saulo, Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Muito obrigado pelo convite aos pastores. Senhor, muito obrigado. É uma igreja que eu já aprendi a amar já há muito tempo, né? Através das congregações. Estive aqui já há cerca de mais ou menos, acho que um pouco mais de um ano, né? Falando um pouquinho sobre escatologia para os irmãos. E quem esperava por esse 2020, né? Que ano que nós estamos passando, que ano meio doido, né? E mais do que nunca, nós cristãos aí estamos sendo questionados, afrontados aí, conforme o apóstolo Pedro já bem disse, né? Estejamos prontos para dar resposta aí às pessoas que pedem a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. E esse é um versículo muito usado pelos estudantes de escatologia bíblica e também pelos estudantes de apologética. Para quem não conhece, eu não vou querer falar termos aqui complicados, é a arte de defesa da nossa fé. Como é que nós munimos a nossa teologia, o nosso conhecimento acerca dos princípios bíblicos para estarmos prontos para responder essas pessoas, essas indagações. E 2020 foi o verdadeiro prato cheio na mão das pessoas aí para questionarem o que está acontecendo. E eu digo para os irmãos que não se espantem, que isso vai começar a acontecer, inclusive, com um ritmo, uma frequência maior. Nós sabemos que o mundo se encaminha aí para passos largos, para o fim. E como nós cremos na Bíblia, nós não acreditamos como outras religiões pregam, que a gente ruma aí a passos largos para um mundo de utopia, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Nós sabemos pela escatologia bíblica que o mundo ele caminha rumo ao fim. E, irmãos, tem uma frase que eu gosto muito da aplicação, que eles falam assim, ó, eu tenho isso para o mundo, tá? Eu tenho uma boa e uma má notícia para trazer para o mundo. A boa notícia é que Jesus voltará. E a má notícia, para alguns, é que Jesus voltará. Será uma boa notícia e será uma má notícia para muitas pessoas que estão aí desapercebidas. Muito obrigado, irmão. Que estão levando a vida de uma forma leviana, que não querem saber das coisas de Deus. Para nós será uma boa notícia, mas para muitos será uma má notícia. A gente sabe, né, que o trigo e o joio, eles conviverão. E a Bíblia dá motivos pelo qual Deus não vem, já não arranca o joio do nosso meio, né? Justamente para que não saiam as coisas juntas. E tem uma série de analogias nas Escrituras a respeito dessa separação. E a Bíblia fala que próximo do final dos tempos, isso vai se agravar, né? Então, que nós não sejamos surpreendidos, não só com polêmicas, escândalos no nosso meio, mas principalmente por acontecimentos na natureza.
Eu lembro que na palestra que eu dei aqui há algum tempo atrás, eu trouxe para os irmãos alguns gráficos de como as coisas têm piorado. E não pensem que terminou, não, irmãos. Eu sei que o nosso foco hoje no mundo está sendo a questão da pandemia, né? Mas, além da pandemia, tem vulcão entrando em erupção, tem terremoto abalando o mundo inteiro. Vocês viram uma nuvem de gafanhoto que quase chegou aqui no Brasil, que parou lá embaixo. E as pessoas acabaram meio que ficando alarmadas e chamando a atenção para esse tipo de coisa. Mas, até como exemplo, aquela nuvem de gafanhotos que quase veio aqui pelo sul do Brasil, ela já tinha uma nuvem de gafanhotos no finalzinho do ano passado que devastou boa parte da África. Inclusive, a ONU, antes mesmo dessa questão da pandemia, já tinha declarado uma crise humanitária de fome mesmo em várias regiões da África. Plantações e plantações foram devastadas por essa nuvem. Lá no Saara, no Oriente Médio, tem tempestade de areia também. Parece que a gente está abrindo aqui, as pessoas até brincam, parece que a gente está abrindo o livro de Êxodo aqui, estamos presenciando as pragas do Egito voltando. Outros falam que nós estamos abrindo o livro de Apocalipse e vendo os acontecimentos diante dos nossos olhos. Então, pensa que a partir do momento que as coisas vão se acelerando para o fim, nós somos confiantes, nós temos a revelação das Escrituras que nos prepara para todas essas coisas, mas o mundo não. Que nós somos o espelho do testemunho de Cristo para essas nações. Tá? Então, as pessoas vão começar a buscar os irmãos, vão começar a nos buscar soluções, respostas para as coisas sobrenaturais que estarão acontecendo. Vai chegar um momento que a ciência ela não tem resposta para tudo que vai começar a acontecer lá fora. Então, eles vão começar a procurar os irmãos, que os irmãos sejam munidos de conhecimento bíblico, que, mais do que nunca, os irmãos estejam firmes nas Escrituras e não se entreguem ao desespero, ao alarmismo, porque aqui vai ser hospital para essas pessoas. A igreja será hospital para essas pessoas desesperadas. A igreja será hospital para essas pessoas abaladas psicologicamente. Então, mais do que nunca, os irmãos têm que estar firmes, irmãos, para que nós possamos atender com muito carinho, com muita hospitalidade, e estejamos prontos para não entregar a nossa fé como muitos têm feito aí fora. Antes de iniciar, eu vou convidar os irmãos a abrir no livro de Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, a partir do verso 9, irmãos. Isaías 46, verso 9. Eu vou ler na versão aqui da Almeida. 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou... Peraí, só um momentinho, irmãos, que eu estou lendo uma outra versão aqui, depois eu acho que os irmãos vão conseguir acompanhar. 46. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Irmãos, hoje o tema a gente vai falar onde que está Deus em meio às tragédias. Eu acho que esse verso aqui é mais do que propício para a nossa discussão aqui hoje. Eu tomei como exemplo aqui, eu deixei até no fundo da imagem, essa tragédia que aconteceu. Está um pouquinho cortado lá, irmão, mas a maioria é texto bíblico, a gente vai fazer a leitura junto, tá? Essa tragédia aconteceu em 2004 e acabou aí devastando uma série de países lá da Ásia que estavam próximos do Oceano Índico. Quem não se lembra aí do famoso tsunami de 2004? Foi logo um dia depois, aqui no Ocidente, nós estávamos ceando o Natal. Aqui era dia 25 de dezembro, estava perto da hora do almoço. E, enquanto isso, lá na Ásia, próximo da Indonésia, eles estavam passando por um tsunami, uma onda gigantesca. Foram mais de 230 mil mortos, irmãos. Registros dizem que ondas chegaram ao tamanho de 30 metros de altura. Imagina o que é 30 metros, irmãos.
Uma porta, eu acho que tem 2,10 metros. Imagina isso multiplicado, vai chegando até 30 metros. Não sei, seria mais alto do que aqui o pé direito da igreja. Imagina você diante de uma onda desse tamanho. E não pensem que vieram ondas pequenininhas, que essas ondas começaram a chegar de uma forma pequena e depois foi aumentando. Eram ondas gigantescas que veio de uma forma muito rápida. Eu não sei quantos dos irmãos se lembram das entrevistas, dos vídeos que foram publicados na época. Eu nem aconselho a buscar essas coisas na internet, porque são imagens chocantes, irmãos. Tem momentos em vídeos que foram gravados que tem criancinhas brincando na orla da praia, os pais filmando, de repente uma criancinha olha lá no fundo e vê a onda começando a aumentar e acha meio estranho, aí os pais começam a olhar, em questão de segundos, aquela onda chega, irmãos, e não tem o que fazer, não tem para onde correr. Tem vídeos de pessoas da Indonésia que estavam no alto das montanhas, que começaram a ver mais de longe as ondas se formando lá no fundo, e de repente, alarmando as pessoas correndo desesperadas na praia. Tem vídeos que mostram um senhorzinho diante daquela onda gigantesca, e a câmera faz assim, que eles estão vendo do alto da montanha, o senhorzinho está sozinho. Chega uma hora que é tão rápido, é tão agressiva e violenta a forma como ela vem, e de uma velocidade tão rápida, que aquele senhorzinho não faz nada, ele não tem para onde correr. Ele vira de costas, abaixa a cabeça e começa a caminhar e espera a onda levar. E a onda vem e destrói tudo. Vídeos de pessoas, quando a onda chega na cidade, as pessoas se agarrando em pontos de ônibus, pessoas em cima de ônibus, de grandes veículos, e as pessoas desesperadas. Sabe aquelas imagens que a gente tem em alguns livros antigos a respeito do dilúvio? Quando o dilúvio acaba chegando, acometendo, ver as pessoas meio que tentando escalar umas nas outras. Isso aconteceu lá na Indonésia. Tem registros de igreja em que pastores locais estavam fazendo de tudo para poder salvar os membros mais idosos, ajudando os velhinhos a subir nos pontos mais altos. E, de repente, ele acabou sabendo que, enquanto ele estava ajudando os velhinhos da igreja, a esposa dele e o filhinho estavam sendo levados pela onda, morto. Imagens chocantes. Foi um evento catastrófico. Alguns dizem que, inclusive, foi um dos terremotos mais fortes do último século, desde 1900 até agora. Inclusive, é categorizado como a maior tragédia do último século, irmãos. Assim, as imagens são drásticas, não tenho como descrever, irmãos. Por isso que eu, até durante essa pesquisa, eu tentei relembrar, ver algumas coisas, eu fiquei sem estômago para continuar vendo. E eu entendi o porquê que abalou tanto a fé dos irmãos naquela época. Entre nós, batistas, inclusive, isso eu preciso mencionar, que a gente vai falar sobre esse campo da teologia aqui daqui a pouquinho. Entre nós batistas, inclusive, teve um grande líder, bem conhecido e renomado no nosso meio, que ficou tão chocado com aquelas imagens, e pela analogia que, enquanto nós estávamos ceando a ceia de Natal, os outros estavam morrendo lá na Ásia, ele acabou abrindo mão da fé, da teologia clássica, de tudo que ele havia aprendido, e escreveu uma grande dissertação aí, foi bem polêmica, falando justamente que Deus, para ele, havia aberto mão do mundo, e o mundo estava entregue à própria sorte, Deus não estava mais no controle e soberania de nada, e simplesmente era um espectador que sofria que nem a gente diante da televisão. E isso abalou muito a fé de muita gente, não foi só ele, teve outros irmãos que, diante dessas desgraças que têm acontecido, têm os seus pilares aí balanceados, né? E o meu objetivo aqui hoje é dividir com os irmãos que, sim, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Com pandemia, sem pandemia, com crise financeira, sem crise financeira, com catástrofes, com escândalos, Deus ele continua com a história, sob controle, debaixo das suas mãos. E esse texto aqui é muito claro, irmãos. Tudo está debaixo da soberania dele. Tudo tem data para começar, tudo tem data para terminar, e o Senhor conhece de uma forma soberana toda a história. Ele sabe para onde tudo caminha. E fica aí a primeira pergunta para a gente responder. Na verdade, é um dilema. Será que, diante de tudo isso que tem acontecido, realmente, Deus ele está no controle ou não está no controle de todas as coisas? Quando nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, algumas perguntas começam a mexer com a nossa cabeça, tá? Primeiro, quando a gente fala que Deus não está no controle de todas as coisas, como esses líderes aí, esse grande líder que foi abalado com a sua fé, é a resposta fácil, é a resposta mais cômoda para a gente. Simplesmente quando um ateu, quando um cético vem e fala, está vendo a tragédia que aconteceu lá no tsunami de 2004? Está vendo essa pandemia, esse vírus que tem causado não só um estrago aí
nas questões de saúde, mas em questões financeiras, sociais no mundo inteiro. Cadê o teu Deus para não barrar esse vírus? Cadê o teu Deus aí para não segurar aquela onda? Outrora, lá no passado, vocês pregam que o Senhor de vocês conseguiu dividir o mar em duas partes, e isso aconteceu mais do que uma vez. Cadê ele, então, se ele tem um poder para dividir e segurar as ondas do mar? Cadê ele que não segurou essa tsunami e uma série de inocentes foram levados? Será que o teu Deus está no controle? Então, as pessoas que optam pela resposta mais fácil seguem essa resposta do Deus não está no controle. Na verdade, ele é só um espectador como nós. E é uma visão tão baixa de Deus que, em outras palavras, é como se Deus estivesse criado a humanidade, sentasse no sofá, pegasse uma pipoca e agora só está assistindo as coisas acontecendo. Ele é incapaz de atuar e parar essas coisas porque ele é pego de surpresa também, como nós. É isso que é pregado pela dita teologia do teísmo aberto. Eu não vou querer entrar em termos assim específicos, mas toda vez que os irmãos escutarem essa teologia do teísmo aberto, é simplesmente essas pessoas que acreditam que Deus abriu mão do controle da soberania sobre a história da humanidade. Ele criou Adão e Eva, sentou no sofazinho, cruzou os braços e está sendo surpreendido, como nós. Inclusive, ele abriu mão não só da soberania, como da onisciência das coisas que acontecerão. Algumas coisas ele ainda conhece, o resto ele prefere fechar o olho. Não, eu quero ser pego de surpresa que nem vocês. Porque quando acontecer essas catástrofes, ninguém vai jogar a culpa em mim. Isso é o que a teologia do teísmo aberto prega. Inclusive, é uma coisa muito recente, tá? É do último século, ganhou uma força tremenda aí, através de alguns escritores polêmicos, no final dos anos 80, e toda a teologia, todas essas igrejas, seja de tradição reformada, pentecostal, tradicionais, todos se uniram contra essa teologia do teísmo aberto, porque simplesmente você está colocando Deus no mesmo nível que você ou até abaixo. Esse Deus do teísmo aberto, esse Deus que não está no controle de todas as coisas, ele não merece mais a nossa adoração, e sim a nossa compaixão, porque ele sofre igual a gente. Meu Deus, eu fico imaginando o livro de Jó, né? A gente vê aquele diálogo entre Jó e Deus, eu fico imaginando onde é que está esse Deus que eles estão pregando no livro de Jó. Quando ele responde, onde está você, Jó, quando eu criei o mundo? Né? E é uma teologia tão arrogante, é uma forma de pensar tão arrogante, que as pessoas que começam a pensar que Deus não está no controle de todas as coisas, falta embasamento bíblico e começam a caçar coisas de vãs filosofias. Por exemplo, eu não acho que Deus está no controle de todas as coisas, porque se ele deixa as catástrofes, as tragédias acontecerem do jeito que está acontecendo, ele é um Deus muito cruel. Se ele tem poder de parar uma tsunami e não para, é um Deus muito cruel. Eu não faria isso, eu parava todas as tsunamis. Olha a arrogância. As pessoas querendo ensinar ao Altíssimo como controlar a história da humanidade. Eu acredito que é uma arrogância tão grande que talvez até os demônios fiquem assustados com as coisas que as pessoas estão inventando agora. Lá em Jó, em outras partes da Escritura que os demônios agem, que o próprio diabo pede permissão para agir, eles pedem permissão para Deus. Então, acho que eles veem esses homens criando essas teologias aqui e ficam até assustados. Nossa, nem eu pensei em uma arrogância tão grande assim. E é o que tem aparecido nos últimos tempos. E isso não deveria ser surpresa para a igreja. A gente sabe que, no final dos tempos, as pessoas acabarão se entregando para as vãs filosofias, né? Para todo esse paganismo e todo esse conceito esotérico de um Jesus Cristo, paz e amor, universalista, que não importa do jeito que você está, que você fique, ele vai, no final dos tempos, salvar todo mundo, e é oba-oba. A gente sabe que essas coisas aconteceriam. E as pessoas teriam desejo, comichão na orelha para poder escutar essas coisas, essas fábulas, essas fantasias. E é o que nós temos presenciado ultimamente. E isso surgiu porque são crentes que não conseguem lidar com o dito problema do sofrimento. O problema do sofrimento, inclusive tem esse termo, problema do sofrimento, quando nós estudamos no campo da teologia, porque é complicado explicar, conciliar o amor de Deus, a justiça dele, com todo esse sofrimento que a gente tem visto. É complicado para essas pessoas que acreditam que Deus não está no controle. E eles acabam colocando Deus no banco dos réus. Porque se Deus tem o poder para impedir as tragédias e não impede, então Deus é cruel. Acabou de colocar Deus no banco dos réus. Um mero ser humano colocando Deus no banco dos réus.
Por isso que vocês têm que se afastar de toda essa sujeira, irmãos. E eu falo sujeira justamente porque tudo que rebaixa Deus nesse nível, a ponto de nós termos compaixão de Deus, é uma teologia muito suja. E isso tem feito muito, muito, muito sucesso, inclusive agora, na época das redes sociais. Cada vez mais, e isso fica uma mensagem para os jovens que estão escutando. Cada vez mais, os jovens estão entendendo, até por conta de toda essa... O mundo está globalizado e conectado, né? Parte da juventude cristã tem entendido que o que se ouve aqui na ortodoxia, né, do cristianismo, na visão mais tradicional das interpretações bíblicas, isso aí é coisa que está no passado. A Bíblia, essa teologia, todas as doutrinas precisam se atualizar ao caminhar da pós-modernidade. E acaba abraçando esse tipo de coisa. E tem muito, mas tem muito, muito, muito pregador jovem, que a gente fala que são pregadores que pescam no aquário das igrejas, estão ganhando milhões de seguidores aí nas redes sociais, que pregam essa teologia baixa, essa teologia fraca, que prega que Deus, você é tão justo e poderoso quanto o próprio Altíssimo, que te eleva, que faz o teu ego aqui, dá uma massageada no teu ego, que coloca lá em cima. Quem não vai sentir gostoso de falar que eu tenho poder para tudo, eu consigo tudo, eu sou super justo? Você pecou, não tem problema, Deus ele ama, o importante é a gente pregar só amor, 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 é essa lente de interpretação que a gente tem que ter das Escrituras, e tem isso levado milhões e milhões e milhões de seguidores, irmãos. Tenham cuidado com essas coisas, tenham cuidado dessas coisas, jovens. Tomem cuidado dessas coisas, sabe por quê? Porque o alvo desse tipo de teologia justamente a juventude, são os jovens da igreja. Não desprezem os conselhos dos anciãos da igreja. Sabe por quê? Não é uma questão intelectual que sabe mais. Irmãos, é uma questão lógica, é experiência de vida cristã. São as pessoas que mais já apanharam, deram a cara a tapa aí na vida, que já sofreram tragédias, perdas, que tem muito para contar de vivência, de história. Esses teólogos da internet que gostam de pescar no aquário dos outros, eles pregam essas teologias mais baratas, essas teologias que gostam de elevar o nosso ego, e o alvo é você, juventude, porque eles sabem que vocês, boa parte de vocês, a grande maioria, não passou ainda por desemprego, não passou por perdas na família, não sabe o que é ser humilhado aí fora pelo nome de Cristo, não sabe o que é apanhar aí para se manter uma vida íntegra no serviço. Vocês ainda estão começando a vivência dessas coisas da história da vida cristã. Então, eles gostam de terem vocês como alvo. Sabe por quê? Porque uma hora que a teologia de que tudo você pode, o importante é amor, a hora que a doença chegar, a hora que a morte bater à sua porta, a hora que o desemprego começar a bater na sua porta, a hora que as perseguições começarem a bater na sua porta, você vai ver que eles não têm resposta, aí vão começar a voltar todos machucados para suas igrejas. É isso que eles gostam de fazer. Gostam de ganhar fama, pescar no aquário dos outros, e depois, quando essas pessoas começarem a ficar machucadas e a teologia não tem resposta para esse tipo de coisa, a gente troca, pega uma safra nova e deixa eles voltarem machucados para suas igrejas. Preste atenção nesse tipo de coisa, irmãos. Por isso, fiquem com a resposta bíblica, que Deus está no controle. É complicado, é complexo, tem algumas questões que é desconfortável para o nosso coração, prefiro que seja desconfortável, mas desde que seja bíblica. A Bíblia, nem sempre ela vem para trazer uma mensagem confortável para o seu coração, viu? Nem sempre ela vem trazer uma mensagem confortável. Tanto é que Jesus fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra, colocar filho contra pai, pai contra filho. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, eles odiaram a luz, justamente porque a luz ilumina e faz com que os seus pecados, as suas mazelas, fiquem visíveis, né? Os homens lutam contra esse tipo de coisa. Então, a Bíblia, o Evangelho, não é esse Jesus Cristo, paz e amor esotérico que eles pregam aí nessas teologias, não. A Bíblia tem mensagens que vêm justamente trazer desconforto para o seu coração. E não rejeite o desconforto quando a palavra traz para o seu coração, porque o Espírito Santo te incomodando, justamente te colocando na sua cabeça os conceitos bíblicos, os preceitos, os princípios bíblicos. E justamente isso causa um desconforto. O cadinho de Deus lá, quando ele começa a aquecer para tirar as impurezas, machuca. Pelo menos é bíblico. A Bíblia doa quem doer. Isso é que os protestantes entenderam lá no passado, na Reforma, quando falam sola Escritura. Pode ser uma mensagem que coloca o meu ego lá no chão, que pisa no meu ego, que me traz desconforto, mas seja a Bíblia, somente a Bíblia. Ela seja a nossa regra de fé. Mas, como eu disse,
É uma resposta complexa. Por que Deus ele permite as tragédias? Quando eu falo complexa, e é uma resposta difícil, eu quero deixar claro para os irmãos que não é uma questão uma questão intelectual. É difícil porque na Bíblia não tem resposta para isso, ou a gente tem que ficar inventando teologia em cima disso. Não. Ela é difícil de responder, é complexa, porque toda vez que a gente mexe com tragédia, a gente mexe com morte, a gente mexe com sofrimento, mexe com dor, mexe com o emocional das pessoas. Ter uma resposta... Eu aqui do outro lado, aqui no Ocidente, do outro lado do mundo, nunca fui acometido por uma tsunami. Para mim é fácil responder que Deus está no controle e dar todos os versículos aqui possíveis, sendo que eu não estou emocionalmente envolvido, não perdi nenhum filho naquela tragédia. Quando você vem trazer uma mensagem de conforto para uma mãe lá no Rio de Janeiro que teve um bebezinho que tomou um tiro de uma bala perdida, você não está envolvido emocionalmente naquele caso, não é o seu filho que foi embora. Então, para você, às vezes, racionalizar aquela situação é um pouco mais fácil. Agora, para repassar isso para uma pessoa que está com o emocional abalado, teve o coração rasgado, e aquela dor vai ficar a vida inteira aqui até a volta do Senhor, é complexo. Tem que ser dito com carinho, tem que ser dito com compaixão. Isso torna a resposta mais desconfortável e mais complexa, mais difícil. Porém, bíblica, doa a quem doer. Então, para responder o porquê que Deus permite as tragédias, primeiro a gente tem que entender qual que é a origem das tragédias, irmãos. E quem que é o culpado pelas tragédias? Quando a gente fala tragédias, parece que tem uma linha de tragédia que é mais fácil da gente lidar, que são justamente as tragédias que envolvem tiro, bala perdida, ações de violência da humanidade, crimes e tudo mais. A gente já aponta o dedo lá para o acusado. O culpado é o homem. E uma tsunami que varre aí 230 mil pessoas. Quem que é o culpado por uma tsunami? Aí por isso que a resposta começa a ficar mais complexa. Quem que é responsável por aquela tsunami que varreu e levou 230 mil almas lá? Alguns podem voltar para a humanidade, para os governos locais e falar, mas quem mandou construir casas na orla da praia? É uma saída fácil. Tá, mas e um vulcão que eclode, que tem uma erupção que mata milhares de pessoas? Ou vírus que se espalham mundo afora? É fácil a gente achar culpado, mas vai chegar no momento que catástrofes naturais não dá para colocar de uma forma direta na conta da humanidade. Então, quem que é o culpado? Será que Deus é culpado? Deus é cruel? E o engraçado, agora em época de pandemia, que a gente começa a ver essas coisas voltarem a acontecer, é que parece que as pessoas esquecem que a Bíblia é um livro de prática também, é um livro que trata da realidade. As pessoas até então, até ontem, estavam lendo sobre as pragas do Egito, estavam lendo sobre o juízo do dilúvio, e aparentemente era uma coisa muito fácil de se assimilar. Agora, quando vê algumas coisas acontecendo lá do que aconteciam no Antigo Testamento, que aconteciam no Novo Testamento, acontecendo aí no mundo real fora, aí parece que fica perdido. Opa, o que está acontecendo? Não, Deus não pode estar no controle diante de uma catástrofe, de uma tragédia. Deus é cruel. Mas e no dilúvio? Então Deus não foi cruel no dilúvio. Olha como as pessoas acabam segmentando a escritura da sua vida pessoal, e não tem que ser assim, irmãos. A gente não tem uma vida espiritual. A gente tem essa mania de falar, né? Eu tenho uma vida espiritual e tenho uma vida secular, uma vida aqui e uma vida no mundo. Na verdade, você tem a tua vida espiritual como cristão. A diferença é que lá fora você continua com a sua integridade de cristão, sua vida espiritual, em um ambiente secular. É o momento de você ser sal, luz. Mas você não tira uma chavinha, eu passo pela igreja, eu virei a chavinha, agora eu sou todo mundo secular, agora eu sou cristão, agora eu não sou. Não, você é um só, irmãos. Teu caráter é um só. Muda o ambiente em que o Senhor tem te colocado. Tá? E a última pergunta, então, se Deus ele permite com que essas tragédias aconteçam e ele tem o controle para impedir, se ele quisesse, será que ele é cruel? Será que ele fica de braços cruzados, como esses pregadores dizem por aí? Qual que é a origem de toda e qualquer tragédia, irmão? E tragédia, é difícil de falar tragédia, porque tragédia está muito ligada à morte. Quem que trouxe a morte para o mundo? A queda. O pecado, não tem para onde fugir. Começa tudo lá no Éden, em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está a resposta. Onde começou a tragédia? Onde começou a morte? Lá no Éden.
lá na queda do pecado. E não adianta querer ficar só colocando a culpa nas costas de Adão e Eva e falando que a culpa é de Adão e de Eva, porque todos nós se tornamos pecadores, irmãos. O pecado, ele passa por gerações e gerações. O salmista fala que nós já nascemos em pecado, né? Já fomos gerados em pecado. Essa questão de a gente falar, eu sou inocente, mas naquela tragédia, milhões e milhões e milhares de inocentes perderam a vida. Esse termo inocente, para nós que conhecemos Bíblia, é complicado de ficar usando para essas coisas, né? É complicado, porque é muito fácil as pessoas ficarem usando argumentos de mérito. Ah, mas aquelas pessoas não mereciam, eu não mereço passar por uma tragédia na minha família, eu não mereço passar por uma doença, eu não mereço passar por um desemprego, eu não mereço essas tragédias. Se eu fosse Deus, eu faria melhor, eu tirava essas tragédias, eu não mereço. Mas as pessoas não gostam de fazer a pergunta oposta. E você merece o céu? Aquelas pessoas merecem o céu, o mérito está nas suas costas, você merece, você fez por merecer a salvação? Não, a salvação vem pela graça de Cristo. Então, é fácil, quando a situação é um tema ruim, é uma coisa ruim, a gente está falando de tragédia, ficar batendo e falar assim, o que eu fiz para merecer isso? E o que você fez para merecer a salvação? Já que a gente está falando de mérito. Complicado, são coisas que incomodam. Por isso que eu falo, são respostas bíblicas, mas que trazem desconforto, que incomodam o nosso coração, né? Mas aí começa tudo. E a queda, se engana quem pensa que a queda simplesmente é um relato que diz acerca da própria humanidade. Eles passaram a morrer, a longevidade da humanidade começou a cair, ficaram fracos. Gente, a queda não foi só a humanidade, não foi só o nosso corpo físico. A queda foi um conflito cósmico, tá? Toda a natureza sofreu a queda. Tanto é que logo quando ele começa a falar sobre a maldição do pecado, o que é dito para o homem? Agora você vai ter trabalho para colher dessa terra, para você tirar sustento dessa terra. Porque a própria terra foi amaldiçoada. Não pense que lá no Éden, Deus, pelo menos nós não temos base bíblica para poder afirmar que Deus, lá no Éden, ele pensou que ia ter furacão no Éden, ia ter terremoto no Éden, ia ter catástrofe no Éden. Tudo isso veio por causa da queda do pecado. Quem é culpado do pecado? Deus? É a humanidade. Então, indiretamente, respondendo aquela pergunta que estava lá atrás, indiretamente, até as catástrofes naturais que acontecem aí no mundo, não dá para colocar a culpa na conta de Deus. A culpa é da queda, e a queda é da humanidade. Ou seja, indiretamente, você e eu, quando nós pecamos, isso é uma evidência que a culpa é nossa, minha culpa, minha máxima culpa. Ou seja, nós retiramos Deus do banco dos réus. Nós que temos que sentar no banco dos réus. Deus é o juiz. Então, toda vez que você for acometido por uma tragédia, se lembre disso. Coloque isso na tua cabeça. Será que a minha murmuração, a minha indagação, será que eu estou estou querendo sair do banco dos réus e colocando Deus no meu lugar? Não é assim que deve ser lidado as coisas, não, irmãos. E eu acredito que talvez a resposta mais clara, objetiva, para alguém que começa a se perguntar quando vê essas tragédias, eu acho que isso que faltou para esses líderes aí que apostataram aí da fé quando viram lá o tsunami de 2004, é Bíblia. Quer um exemplo? Leia o livro de Jó, de começo até o fim. Leia o livro de Jó, que dificilmente você vai voltar a murmurar ou ficar indagando Deus ou questionando como uma tragédia a cometer. Sabe aquela famosa frase que a gente fala, o que eu fiz para merecer? O que Jó fez para merecer? Vamos ler sobre a respeito da vida de Jó? Jó, capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte, porque isso é Deus falando, na conversa, no diálogo com Satanás. Deus falando. Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Está falando de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Meu Deus, já pensou se Deus falar isso de você? Você ia ganhar vida para o resto da sua vida. Ia vir um sorriso daqui até que Deus está reconhecendo que não tem ninguém na terra tão íntegro e santo como eu. Esse era Jó. Aí quando você pergunta, quando é acometido por algum problema de saúde, desemprego, alguma tragédia, quando você pergunta, o que eu fiz para merecer? O que Jó fez para merecer? E você conhece na Bíblia algum outro ser humano que passou por uma tragédia tão grande, uma sucessão de tragédias tão grande como Jó? Por isso, irmãos, não tenta colocar as coisas na balança e ficar pensando em questões de mérito. Eu não mereço passar por isso, mas fulano merece.
o pessoal na Indonésia não merecia aquilo, outro ciclano merece. Não tenta começar a colocar em mérito, porque nem a salvação nós não merecemos, ela veio através da graça. E o livro de Jó é interessante porque ele abre um outro leque de possibilidades. Ou seja, primeiro a gente já viu que as tragédias, tudo que foi acometido de ruim aí na natureza, no mundo natural, começa lá na queda do pecado do homem. Tá? Então, é parte da vida. Irmãos, é triste dizer isso, é complicado justamente por aquele que passou por uma tragédia, mas a tragédia é parte da vida cristã. A tragédia é parte da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado adentrou na humanidade. Tragédia e morte é parte da nossa vida. Se a gente começar a querer mensurar e falar assim, não, mas Deus ele deveria ter impedido com uma mão, com um sopro, parado aquela tsunami, impedido todas aquelas mortes. Tá bom, parece uma lógica justa, legal. E a mãe que perde um bebê que toma um tiro de uma bala perdida lá no Rio de Janeiro? Deus também deveria soprar, e eu recebo muito questionamento de ateus, tá? A respeito disso. Sempre quando tem uma tragédia que aparece na notícia, bala perdida, pega uma mãe, uma grávida, um bebezinho, tem ateu que me manda mensagem e fala assim, que no meu convívio fala, cadê o teu Deus? É aquele Deus todo-poderoso, mas não tem poder de fazer assim na bala e desviar e fazer ir para o traficante? Não, ele deixa desviar e ir para uma criança, um bebezinho de colo? Cadê o teu Deus? Aí as pessoas que falam que Deus tem que interferir e parar, segundo o senso dela de justiça, todas as tragédias, o tsunami e tudo mais, não é verdade. Deus também ele deveria impedir todas as balas perdidas. Tá bom. E um pai que volta do trabalho cansado de noite no trânsito e ele está tão cansado, tantas horas extras aí, é o único sustentador da sua família, os seus filhos não têm mais a mãe, ficam sozinhos, e de repente, no cansaço, ele pisca e vem uma tragédia, ele tem um acidente de trânsito e morre. Era o único patriarca daquela família e deixa os órfãos. Isso também é uma tragédia. Eu acho que Deus também deveria impedir essa morte desse pai. Ou seja, irmãos, toda morte é uma tragédia. Pode ser 230 mil pessoas lá na Indonésia que ficaram órfãos. Pode ser uma mãe que perdeu um bebezinho. O choro e a dor no coração daquela mãe vai ser a mesma das 230 mil pessoas, as famílias também. Toda morte é uma tragédia. Se você partir da premissa que Deus ele tem que interferir e barrar todas as tragédias, Deus ele tem que extinguir a morte. Se Deus extinguir a morte, ele é um Deus corrupto e mentiroso, porque ele diz que o salário do pecado é a morte. A partir do momento que o pecado adentra no mundo, uma consequência natural e de justiça é que a morte também esteja aqui. Tanto é que Cristo fala na Bíblia que a morte é o último inimigo a ser derrotado. Ter morte no mundo, porque nem eu falei, tem coisas que a Bíblia não traz conforto, é desconfortável, é difícil de escutar, mas a Bíblia doa quem doer. Ter morte no mundo é justiça de Deus sobre o pecado. Só vai acabar isso no novo céu, nova terra, quando ele voltar. O apóstolo Paulo diz que nós receberemos um corpo imortal, né? Então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Lá não tem mais morte. Mas o problema é que nós estamos no meio do caminho. Enquanto houver mundo, enquanto houver pecado aí reinando no mundo, a morte faz parte da nossa vida. Tá? É complicado, mas a morte é um ato de justiça de Deus mediante uma resposta ao pecado. Então, se a gente achar que Deus tem que parar todas as tragédias, se estar no controle é barrar todas as tragédias, se a gente acha que a gente governaria o mundo melhor do que Deus, de uma forma mais justa, barrando todas as tragédias, em teoria a gente está pedindo para que Deus ele feche os olhos e deixe todo mundo pecar, deixa o pecado rolar solto. Sabe aquela punição que eu falei que era o pecado que gerou a morte? Esquece, está liberado. No final, salvo todo mundo, não vai ter mais morte, todo mundo vai ser imortal, faça o que fizer. A gente não tem mais um Deus justo assim, a gente tem um Deus corrupto. Por isso que essa teologia, que fez muito sucesso lá nos anos 80 do teísmo aberto, que Deus ele saiu do controle, ela flerta com outras teologias muito mais graves, como a do universalismo. Não importa o que fizer, no final Deus vai salvar todo mundo, Deus é tão amor que ele não vai lançar ninguém no inferno. Por isso que essas teologias, essas fábulas, essas vãs filosofias acabam se conversando. Olha o risco, é como se fosse justamente um abismo chamando outro abismo. Eu tenho uma inquietação na minha mente, que é que se Deus está no controle, eu fico inconformado com essas tragédias, essas crueldades, que eu abro um abismo que vai abrir um outro abismo maior, e a tendência é cair, irmãos. Por isso que eu acredito piamente que nós estamos
caminhando a passos largos aí para quando a Bíblia fala dos escândalos, das apostasias do final dos tempos. Eu acredito que a gente já está, inclusive, vendo o início dessas coisas aí fora. Depois, eu até anotei, quem quiser anotar aí, faz uma leitura de Jó, capítulo 38, do verso 1 ao 4, e do capítulo 40, 1 ao 9. Você vai ler justamente qual que é a resposta de Deus para Jó. Eu vou ler até uma aqui na versão da Almeida Corrigida. Eu vou ler só Jó 38, 1 ao 4. Olha como que Deus... Sabe quando as pessoas perguntam, cadê Deus no meio das tragédias? Onde está Deus? Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se você tem inteligência. Meu Deus. Toda vez que você ouvir alguém perguntando, um crente perguntando, olha aquela tragédia, cadê Deus que deixou isso acontecer? Manda ler esse versículo. Onde estava tu quando ele criava a terra? Quando ele nomeava cada estrela e chamava pelo seu nome? Onde ele criava tudo que há e viu que era bom? Cadê você? Onde você estava? Irmãos, é uma pergunta arrogante ao extremo. Ficar perguntando, onde é que está Deus quando isso acontece? Onde estávamos nós? Vamos nos colocar no nosso lugar. E isso foi uma resposta que ele deu para Jó, o homem mais íntegro naquela época que existia sobre a terra. Imagina como é que chega esses questionamentos nossos e desses irmãos que abalam sua fé com as tragédias, como é que chega esses questionamentos ao ouvido do Senhor. Tá? E aí está um exemplo que esses novos teólogos, pregadores, coaching, que só prega que Deus ama todo mundo, independente do jeito que está. Pecado, para que eu vou falar pecado? Pecado não dá curtida. Pecado não dá seguidor. Eu não vou falar dessas coisas, não. A gente tem que pregar o amor, liberalismo teológico e tudo mais. Se tem uma pessoa que eles odeiam de ler, são as epístolas do apóstolo Paulo. E é engraçado que tem até um clichê que faz muito sucesso entre esses pregadores, quando a gente levanta questionamentos acerca de Paulo, eles falam, eu não sigo Paulo, eu sigo Cristo. Eu não vou ficar me atentando aos exemplos da vida de Paulo, eu sigo Cristo. Paulo só escreveu metade do Novo Testamento. Se não for para ler as coisas que o apóstolo Paulo escreve, eu vou rasgar metade do Novo Testamento, porque metade do Novo Testamento o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. E o que ele fala a respeito disso? Lá está um pouco encortado, eu vou ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10. 2 Coríntios 12, do verso 8 ao 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Olha que loucura para a humanidade, para o nosso pensamento moderno. Me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, olhem agora, irmãos, sinto prazer nas fraquezas. Meu Deus. O pessoal até cai para trás, esses teólogos que gostam de falar que crente não pode passar por problema, crente não pode ter fraqueza, crente não pode passar por desemprego, crente não pode passar por nada disso. Isso é sinal que você não é crente. Eles caem até para trás quando vê Paulo falando isso. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E o contexto em que ele disse isso é justamente o contexto do espinho da carne. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele ora pedindo 3 vezes, me tira isso daqui. E Deus fala, não, meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então aqui, os exemplos acerca da vida de Paulo e do livro de Jó me abrem uma outra margem, uma outra possibilidade para enxergar Deus nas tragédias. E não é uma regra que toda tragédia, todo tiro perdido, toda morte, todo tsunami, todo terremoto é Deus castigando e provando a humanidade. Como eu disse, é parte da vida natural, isso acontece. Mas Deus também ele pode agir através de provações no meio da tragédia. A igreja conhece muito esse termo, né? A gente gosta de pegar uma tragédia e chamar de provação. E sim, Deus pode agir dentro de uma tragédia através de uma provação, como foi na vida de Jó. E aqui é sensato a gente fazer uma diferença com relação à provação. Tiago fala que Deus não é tentado e ninguém tenta. Deus ele não tenta ninguém para o pecado. Tem uma diferença entre provação e tentação.
Imagina que eu estou num carro aqui, estou me dirigindo, né, no meu veículo da minha vida espiritual, e eu tenho uma bifurcação aqui. Eu só posso ir para a bondade ou para a maldade. Tentação é isso que Deus não faz. Tá? Isso é o papel do tinhoso, do diabo. Tentação é uma sedução, uma inclinação. Ele me inclina para querer ir para o lado errado. Ele fica tentando fazer eu virar o volante e ir para o lado errado. Isso, para o pecado. Isso é tentação. Provação, e quando Deus prova, quando a gente lê que Deus prova alguém, como foi feito com Jó, como foi feito com Abraão, é como se Deus ele pegasse, é o mesmo exemplo, eu estou no meu veículo aqui, eu tenho um lado bom, um lado ruim, provação, ele me tira da zona do conforto, é como se Deus pisasse no acelerador, ele me coloca numa situação em que o meu caráter é revelado. Então, se eu não tomar uma atitude, vai chegar uma hora que eu vou bater na bifurcação, vou morrer. Então, aquela minha essência, quando eu tirei da minha zona de conforto, aquela minha essência do meu caráter aflora e eu vou para o lado bom. Ou vou para o lado errado. Por isso que quando ele fala que Deus não tenta ninguém, mas ele prova, é justamente que Deus ele não vai inclinar a pessoa para fazer o errado. Da mesma forma, Deus ele não fica aqui controlando como se fosse marionetes e falando, isso aqui foi para cá, isso aqui foi para cá, isso aqui foi para cá, não, isso aqui eu não gostei, volta para lá. Não, mas a aprovação, ele te tira da zona de conforto e te coloca num momento de decisão para que o que você faz, somente vai aflorar o teu caráter, revelar aquilo que tinha dentro. Tá? Então, quando a pessoa é lançada numa provação, seja uma tragédia, uma doença, alguma situação aí financeira grave, alguma coisa qualquer aí, questões de saúde, quando a pessoa entra numa provação e sucumbe aí à sua fé, se entrega à sua fé, como esses pregadores que eu mencionei no tsunami de 2004 aí, e acabam abalando os seus pilares da fé, não adianta depois querer botar a culpa em Deus. Deus que me colocou nessa situação, ele que me quis provar, ele fez eu errar. Deus que é o culpado. Não. A apostasia, tudo isso que tem acontecido, é só trazer para fora, é só um arrancar de máscara para revelar o que o teu caráter, onde o teu caráter estava fundamentado, ou na Bíblia, ou num terreno mais arenoso aí fora. Tá? Então, o apóstolo Paulo é um exemplo de vida cristã, né, irmãos? Ele não tinha problema nenhum em trabalhar essa questão do sofrimento. E eu quero trazer para os irmãos aqui eu não sei quantos irmãos conhecem os testemunhos dos mártires, né, da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha problema também em tratar a questão do sofrimento, tá? Hoje, os crentes modernos, esses crentes aí que fazem sucesso na internet, principalmente entre os jovens, eles não conseguem conciliar uma vida cristã plena com o sofrimento ao mesmo tempo. Não, isso é coisa de não crente, não existe essa questão. Tá? Por isso que eles gostam de tanto pescar nas igrejas os jovens. Porque não estou falando que jovem que não sofre, tá? Não estou falando que jovem não tem dificuldade, mas comparado ao ancião que já passou por tudo que tinha que passar aqui na vida, todas as tragédias possíveis, a possibilidade de um jovem ter passado as mesmas tragédias é menor. Então ele gosta de pegar gente fresca ainda, que não tem essa experiência de vida cristã. Tá? E a igreja primitiva sabia conciliar muito bem sofrimento e vida cristã sem problema nenhum. Como o apóstolo Paulo, ao ponto de falar declarações que para muitos serem declarações loucas, como falar, eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas dificuldades, porque eu sei que de alguma forma isso vai cooperar para o meu bem e o nome de Deus vai ser glorificado através da minha vida. Doa quem doer. Eu sinto prazer nessas coisas. E a igreja primitiva é rechaçada de exemplo dos mártires. Os primeiros cristãos que perderam a sua vida para não negar o nome de Cristo, eles sabiam muito bem que Deus estava no controle de toda aquela situação, independente da dor que aquilo estava causando no momento, daquele sofrimento. Eles sabiam que no final das contas era um fechar de olhos e abrir do outro lado e abraçar ao Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam muito bem que todo aquele sofrimento era uma questão passageira. O alvo deles era um alvo celeste. Era no porvir. É essa esperança que movia o coração deles. E gravem isso no coração de vocês, irmãos. Paz, esquece. Paz, ela não é sinônimo de ausência de problemas e sofrimentos. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se perseguiram ele, perseguirão a nós também. Não espere uma vida pacífica e utópica, aí como a nova era, os crentes esotéricos gostam de pregar, que tudo vai ser um mar de rosas. Não foi isso que Cristo prometeu para a gente. E paz não é sinônimo de ausência de problemas e sofrimentos, mas sim sinônimo de presença de Deus em meio a todos esses sofrimentos. A tua vara e o teu cajado me consolam. Independente se eu estiver num vale da sombra e da morte. Pode ser escuro, eu posso não estar enxergando nada, mas eu sei que se eu balançar minha mão aqui, eu vou sentir o cajado do Senhor, eu vou sentir a mão dele do meu lado.
Porque Deus, ele não é obrigado a te livrar do vale da sombra e da morte, mas ele promete que ele passa junto. Isso é paz. Isso tem que acalentar seu coração. Não esperar que a tua vida cristã seja um mar de rosas, a ponto que Deus ele vai formatar e arrancar todos os problemas da sua vida. Mas sabe que independente se você tiver 10, 20, 30, 1 milhão de problemas na sua vida, todos eles o Senhor vai estar do seu lado. Isso é paz. Isso tem que trazer conforto. E é isso que trazia conforto para os mártires. E eu vou só aqui ler um trechinho, só para vocês verem como é insano para os crentes modernos aí, aceitar esse tipo de coisa, e como era uma coisa tranquila para os mártires. Eu vou ler para vocês uma declaração de um mártir. Ele é Inácio de Antioquia, ele pastoreava a igreja de Antioquia, e alguns escritores, tanto ele como Policarpo, também que foi um outro mártir da igreja, alguns escritores, os primeiros escritores cristãos da igreja, falam que eles foram discipulados pelo próprio apóstolo João. Tá? Foi no finalzinho do século I para o século II. Inácio, ele sabia que ele ia ser martirizado lá em Roma, ele ia ser pego e ser martirizado. Ele foi entregue no Coliseu, na boca dos leões. Eles devoraram o corpo de Inácio. Inácio, ele manda uma carta para a igreja que estava em Roma. Você acha que ele mandou uma carta desesperada, falou assim, dê um jeito de me esconder, ou lutem por mim, aí me ajudem a batalhar com os soldados romanos, não deixem eles me levarem. Você acha que ele falou isso? Olha o que Inácio, que pastoreava a igreja de Antioquia, mandou na carta para os romanos. Escrevo a todas as igrejas e insisto, junto a todos, que eu morro de boa vontade por Deus. Se vós não me impedir, suplico que vós não transformeis em benevolência importuna para mim. Deixai-me ser comido para as feras. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar a Deus. E essa frase dele ficou famosa entre os mártires. Ele fala, eu sou trigo de Deus e eu sou moído nos dentes das feras para encontrar-me como pão puro de Cristo. Olha o que ele fala para a igreja de Roma, que é onde ele ia ser martirizado. Como que ele fala de uma forma mais filosófica, né? Como que seria a tratativa dessas feras? Acariciai antes as feras, para que elas se tornem o meu túmulo e não deixem sobrar nada do meu corpo, para que na minha morte eu não seja um peso para ninguém. Então, de fato, serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Olha a carta de um homem que vai ser martirizado. Ele tinha problema com o sofrimento? Ele tinha problema em lidar com a questão da morte? Não, porque ele sabia que isso era só uma fagulha. Um outro pastor da igreja de Esmirna, se não me engano, que é o Policarpo, que também conviveu na mesma época, ele foi martirizado um pouco depois, e ele teve um sonho, uma revelação de Deus, 3 dias antes de ele ser martirizado. Ele sonhou que ele estava dormindo no travesseiro da cama dele, e ele viu-se envolto às chamas, né? Ele acordou, chamou os irmãos da igreja e falou assim, eu vou morrer queimado, eu vou ser queimado vivo. Isso 3 dias antes de ele ser martirizado. E, de repente, os soldados romanos prenderam um dos servos lá, e sobre tortura ele confessou e falou a fazenda onde que o pastor de Esmirna estava escondido, onde ele estava pastoreando lá. E, de repente, ouviu-se os cavalos dos romanos chegando. Você acha que ele saiu correndo, que ele fugiu desesperado? Sabe o que ele fez? Policarpo convidou os soldados para entrar, que a viagem era longa, serviu comida para eles, foi hospitaleiro com eles e falou assim, só me permitam um pedido, me deem mais 1 hora de oração aqui em casa, de oração devocional. Aquilo chocou tanto, e a oração dele foi tão fervorosa, aquilo chocou tanto os soldados romanos, que eles começaram a se sentir mal pelo que eles estavam fazendo. A gente está trazendo para matar esse sujeito, ele está dando comida aqui, acalentando a gente aqui, e só pediu 1 hora de oração. E Policarpo ele foi levado para as autoridades romanas e falaram, nega Cristo, jura o teu amor a César, tua reverência a César? Policarpo falou, não vou. Arrastaram ele lá para o procônsul lá romano, e ele ouviu o estádio, as pessoas, um grito ensurdecedor, as pessoas sedentas de sangue, de morte, e falaram, nega Cristo, jura a tua fé a César? Ele falou, não vou. Insistiram de novo, não, você está entendendo, Policarpo? Isso está registrado. O procônsul romano falou assim, está entendendo que tem um monte de fera faminta aqui, que basta dar uma ordem e ela vai te devorar? Policarpo responde para ele, por mais de 86 anos eu sirvo a Cristo, e ele nunca me faltou. Você quer que eu negue a Cristo agora? De jeito nenhum.
Olha a fé desse homem. Com raiva pegaram e falaram assim, então eu vou te queimar vivo. E Policarpo, ele responde, falou assim, essa fogueira vai ser breve. É assim, ó, vai passar rápido. Você não sabe o que é o fogo do tormento eterno do juízo final. Isso você devia temer. Essa aqui que você vai me queimar, vai passar rapidinho, depois eu estou com Deus. Colocaram ele lá, ele começaram a tirar a roupa e iam prender ele numa estaca para poder queimar, né? Ele falou, não precisa de estaca, não. Deus ele vai me dar força para me manter em pé aqui. Não precisa de estaca. Não precisa me pregar, não precisa de prego me segurando. Amarraram os braços dele, atearam fogo em volta fizeram uma fogueira improvisada. O fogo começou a sumir, ficou em volta de Policarpo e o fogo não pegava nele. E aumentaram o fogo e o fogo não pegava nele. O fogo aumentava, crescia, ficava em volta dele e não pegava nele. O procônsul romano ficou com raiva, pegou um carrasco e falou assim, pega essa espada, fura ele na espada aí, esquarteja ali todo, fura ele e mata de uma vez, que o fogo não está dando certo. E começaram a esfaquear o corpo de Policarpo, ele morreu e o próprio sangue dele apagou a fogueira. Ele não foi queimado vivo. Olhem, homens de Deus, mártires da igreja cristã. Irmãos, esses mártires, talvez se eles olhassem o testemunho dessas pessoas que hoje falam Deus não existe, ou Deus não está no controle de tudo, ele tem que parar essas tragédias, o sofrimento, ele não pode permitir tanto sofrimento, esses mártires teriam vergonha desses crentes na atualidade. E já caminhando para o final, irmãos, depois eu vou dar até um tempo para perguntas, se os irmãos se sentirem à vontade, a resposta para que onde está Deus em meio às tragédias? No tempo de Deus, no kairós de Deus, como eu disse aqui já naquele sermão escatológico, né? No tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, do nosso cronos, nosso tempo cronológico aqui. Ele habita no atemporal. Para ele olha para você, ele vê simultaneamente você chorando lá no seu primeiro chorinho de bebê, ele vê você sentado aqui nesta igreja, você assistindo aí na sua casa, ele inclusive vê você fazendo uma oração para ele aqui hoje e simultaneamente ele já está vendo a tua oração, sua última oração no leito de morte. Esse é o kairós de Deus. Ele tem todo o tempo aberto diante dele. Ele habita no atemporal. Esse é o tempo, é o kairós de Deus. Então, quando as pessoas me perguntam onde é que está Deus, o teu Deus, em meio àquelas tragédias de 2004 na tsunami, sabe o que eu respondo? O meu Deus estava lá no Moriá, imolando o seu único filho naquele momento, por amor de cada uma daquelas vidas. Onde está Deus quando uma bala perdida é acometida contra um bebezinho no colo de uma mãe e tira a vida daquele bebezinho? Cadê Deus que não impediu essa bala? Onde está o teu Deus nesse momento? O meu Deus estava lá sendo pregado no madeiro, ser feito maldito, crucificado no madeiro, para que essa vidinha tivesse não a primeira morte evitada, mas tivesse a segunda morte evitada e vivesse eternamente feliz ao lado dele. Lá estava o meu Deus, neste momento. O momento de cada tragédia que você participe, que acomete sobre a sua vida, saiba que é nesse lugar que Deus está te garantindo a vitória. A tua vitória não necessariamente vai ser retirar aquele problema momentâneo. O apóstolo Paulo levou o espinho da carne até a morte. Ele conviveu muito bem com isso. Porque a maior de todas as vitórias foi conquistada lá, no Calvário. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, sob controle, tendo o controle sobre todas as coisas, já sabendo que tudo isso ia acontecer, ele já planejou o cordeiro dele para ser imolado lá. Tanto é que, a partir do momento que o pecado entra no mundo, qual que foi a primeira morte que aconteceu? Logo quando o pecado entra no mundo. As pessoas costumam pensar, a morte do assassinato de Caim e Abel. Não. A morte foi tão rápida, a partir do momento como consequência do pecado, que lá em Gênesis está escrito que Deus, o que ele faz para poder cobrir a vergonha da nudez de Adão e Eva? Ele faz roupas de pele. De onde você acha que Deus arrancou a pele? Teve que matar um ser inocente, um animalzinho. Justamente para que Adão e Eva já começassem a aprender desde lá o que é o pecado, o que o pecado causa e como que ele teria que tratar com o pecado. E já fazendo uma alusão o que aconteceria lá no futuro, onde o próprio filho dele seria imolado, não para cobrir as vergonhas do pecado, mas para apagar completamente o pecado de toda a humanidade. E se você estiver sofrendo hoje por alguma tragédia, alguma coisa que acometeu contra a sua vida, ou se você ainda vê essas tragédias acontecendo no mundo fora, essa questão da tsunami, e fica essa inquietação no seu coração, ai meu Deus, mas cadê o Senhor? Esse tipo de coisa não pode acontecer, ou vê alguma ação, um crime acontecendo bárbaro, como nós temos visto crimes. Irmãos, na terceira palestra, a gente vai falar sobre a degradação moral da nossa sociedade, e você vai ficar abismado. Eu tenho certeza que você não sabe o que está acontecendo aí fora. Você não sabe as coisas que estão acontecendo
em meio a algumas seitas satânicas aí nos Estados Unidos, outros locais do mundo. Você não sabe o que está acontecendo. Você fica sem estômago se souber passos largos que a nossa humanidade está rumando ao fim. Vocês não têm ideia de como o ser humano pode ser maligno, pode ser mau. Tem coisas que eu não vou nem trazer slide para não chocar, mas eu quero trazer para vocês essa visão de onde a nossa sociedade está caminhando. Então, eu sei que essas coisas nos deixam com raiva, né? Tira a gente do sério e fala, meu Deus, faz justiça, acaba com esse tipo de coisa logo. Que nem eu falei, Kairos, tempo de Deus. Ele não está omisso, com o braço cruzado, vendo todas essas tragédias, com uma pipoquinha, assistindo, sendo surpreendido por tudo isso. O cálice da ira de Deus está aumentando, está enchendo. Em Apocalipse 19, a gente vê quem é que pisa esse lagar. Essa imagem que vocês estão vendo lá, para quem não conhece, é o lagar, onde os funcionários do vinhedo ficam pisando naquele compartimento nas uvas. A orla, a borda das vestes deles ficam totalmente salpicadas, como se fosse de vinho tinto, de sangue, né? Parecido vermelho. E aquele buraquinho, ou uma valeta, é onde escorre o suco de uva, ou o vinho. E a alusão que Cristo faz, no final dos tempos, como Ele é quem pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, é essa visão. Todas essas tragédias, nosso Deus não está atônito. O cálice da ira dele está se aumentando. Vem aumentando. Cristo, pessoalmente, é Ele que vai pisar esse lagar e vai derramar o cálice da ira sobre toda a humanidade no final dos tempos. Então, a justiça, ela não tarda e nem falha, ela tem hora marcada. Nós só não sabemos que hora, mas ela vai vir. E o grande apologista C.S. Lewis, ele tem uma ilustração muito legal, que ele fala o seguinte, imagina que o mundo é um palco de uma peça de teatro. Quando o autor da peça ele sobe no palco, é porque a peça acabou. Não tem mais tempo para nada. Quando Cristo se manifestar aqui e pisar aqui sobre esse planeta, acabou. Justiça e furor da ira de Deus consumindo tudo. É isso que vai acontecer. Então não fique com essa sede. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos, serão satisfeitos. Não é aqui que essa justiça vai ser feita, não é nesse agora. É lá. E vai ser cruel. Queira Deus que nós estejamos do outro lado nesse momento. Fique atento, vigie para que você esteja do outro lado no momento que esse cálice for derramado. Aqui, tá? E para fechar, aí eu deixo aberto para perguntas, se os irmãos desejarem. Eu quero ler um texto, lá está cortado, mas depois se quiserem anotar, Apocalipse 21, verso 4 e 5. Sabe o que o nosso Deus pensa acerca das tragédias? Ele pensa o seguinte, que Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, para relembrar, irmãos, as tragédias estão por aí, elas fazem parte da vida da humanidade, desde que o pecado adentrou aqui. Não é Deus o culpado pelas tragédias, o culpado quem somos? Somos nós, a própria humanidade que abriu as portas para o pecado vir e degenerar, não só os nossos corpos, mas todo o mundo natural. Então as tragédias fazem parte da nossa vida cristã, a morte vai fazer parte da nossa vida cristã. Nós temos que aprender a conviver paralelamente com as duas coisas, sabendo que em cada situação a presença do Senhor nos garante paz naquele momento. Não necessariamente Ele vai nos retirar desse âmbito, dessa tragédia, mas Ele vai nos mostrar que Ele está ao nosso lado, nos dando paz para passar por tudo isso. E tem hora marcada para acabar, nós só não sabemos quando. Mas a justiça dele virá e vai ter um momento, irmãos, que vai ser só alegria e toda lágrima vai ser retirada e estaremos junto com os mártires. Eles entenderam, eles tinham essa visão, por isso que eles festejavam. Para você ter uma ideia, você sabia que lá no passado, na igreja primitiva, o martírio era visto como um dom? Não era para qualquer um, não. Eles sentiam-se honrados e eles tratavam o martírio como um dom. Tem uma força tamanha de ser entregue diante das feras e falar, que as feras sejam acariciadas, que elas devorem meu corpo todo rápido, para não deixar nada para trabalho para ninguém, não. Depois disso, é só alegria. Eu vou reconhecer o meu Senhor depois disso, eu vou estar diante do meu Senhor. Essa chama aí, você vai me queimar? Vai, acelera logo, então. Isso aqui é rápido. Você não sabe o que é a chama do fogo do juízo depois. Isso aqui é rápido. Isso aqui significa que eu vou estar com Cristo. Por isso que Paulo falava, morrer é estar com Cristo. Para mim, morrer é ganho.
Olha a visão que esses personagens da Bíblia tinham a respeito e da igreja primitiva, tinham acerca das tragédias e da morte. Que o Senhor nos conceda esse mesmo dom, não necessariamente do martírio, porque a perseguição ainda não chegou ainda, né? Mas que nós tenhamos essa convicção que eles tiveram. Se esses cristãos tiverem essa convicção diante do martírio, o que é eu diante de um desemprego, de uma crise financeira, de uma pandemia? O que é eu diante dessas coisas? Eu sei que isso pode se tornar o vale da sombra e da morte, mas o meu pastor está aqui do meu lado, irmãos. Isso tem que ser motivo de glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus em meio às tragédias. Sabe aqueles crentes que perderam a fé durante o tsunami de 2004? Eles estavam aqui do outro lado do mundo, do Ocidente, crucificando a Deus de novo, falando que Deus era cruel por ter feito tudo isso. Sabe o que a igreja lá da Indonésia e dos irmãos lá das regiões próximas varreram 13 países a tsunami? Sabe o que eles estavam fazendo? Eu tenho um testemunho da irmã, da missionária Margareta, que é da missão AMI, e a organização dela presta auxílio em catástrofes e emergências. Ela foi acionada para ajudar lá. Sabe qual que é o relato que ela trouxe? Logo depois da tragédia, ela foi na nossa igreja, ela deu esse testemunho, falou, sabe o que os irmãos de lá estavam fazendo? Estavam blasfemando, estavam chorando, estavam criticando a Deus por causa da tsunami? Não! Eles levantaram logo nos dias seguintes um clamor pedindo perdão a Deus, porque eles entenderam, eu não estou falando eu, Saulo, eles, os próprios irmãos que foram pegos por aquela tragédia do tsunami, eles entenderam que era um julgamento de Deus sobre toda a impiedade, idolatria, feitiçaria que reinava sobre aquelas nações que habitavam naquele lugar. E eles estavam clamando a Deus por perdão, pela justiça dele, pela misericórdia dele. Isso foi o que aqueles cristãos que passaram pelas tragédias, foi o modo como eles encararam aquela tsunami. Enquanto aqui do outro lado do mundo, no conforto do sofá, um monte com a fé abalada. Ai, Deus não está no controle de nada, Deus não está no controle da situação. É vergonhoso e lastimável, irmãos. Eu vou fazer uma breve oração pelos irmãos. Em seguida, tem alguns minutos aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu não sei o que você tem passado, não sei qual é a tragédia, não sei você também que está assistindo aí a gravação em casa, eu não sei o que acometeu sobre a sua vida. Que nem eu falei, é um termo que racionalmente, no momento que a gente está num momento bom, eu não estou passando por morte, por dificuldade, por nada, racionalmente é fácil de falar. Mas eu sei que só quem está passando por uma tragédia dessa, eu sei como é complicado. Aqui ficou muito bonito o discurso, né? Racionalmente, nós conseguimos assimilar demais a teologia que está por trás da questão do sofrimento, como assimilar as duas coisas, mas eu não sei, mas é você, é na tua pele, é na pele de Jó, nas chagas que ele ficava coçando lá com os cacos, ele que estava sentindo a dor. Eu não sei o que está passando no teu coração, eu não sei o que está passando na tua casa, eu não sei qual que é a tragédia que cometeu sobre a sua vida, ou quais são as preocupações que estão assolando a sua mente. Não sei, mas o Senhor sabe, Ele está junto contigo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, o Consolador, ronde o coração de cada um dos crentes que estão aqui neste momento ou que estão assistindo em casa, Deus. Eu não sei qual é a tragédia, não sei o que motivou a virem pelo tema, Senhor. Eu não sei se vieram para buscar respostas pessoais para suas próprias tragédias pessoais, Deus. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo que estava com os mártires, dando um dom do martírio, o dom da convicção que tudo isso era passageiro, que esteja sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Eu não sei se é de saúde, eu não sei se é desemprego, eu não sei se é morte, eu não sei qual é a desgraça que está cometendo sobre a vida de cada irmão, ó Deus. Mas eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja enchendo o coração deles do Teu amor, ó Deus, do Teu calor e a convicção que tudo isso é passageiro, ó Deus. Chegará um dia em que toda lágrima, Senhor, toda dor será enxugada dos nossos olhos. Eu te peço, coloca essa convicção no coração de cada um deles, ó Deus. E que nós estejamos prontos para dar resposta da razão da nossa fé em Ti, da esperança que é em Ti, ó Deus, a quem quer que questione a nossa fé aí fora, Deus. Eu te peço que o Senhor venha estar afastando no meio dessa igreja, do coração de cada irmão, qualquer espírito de apostasia, ó Deus. Qualquer fé abalada, que o Senhor possa estar fortalecendo essa casa, ó Deus. Firme na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Alguém tem algum questionamento? Tem alguns minutinhos finais aí? Se não tiverem, alguma pergunta? Senti os irmãos meio chocados. Eu sei que é uma mensagem não muito confortável quando a gente fala de tragédias, mas eu peço piamente a Deus que vocês saiam reforçados, não pelo Saulo, pelo que eu disse aqui, mas pelo que o Senhor disse aqui nas Escrituras, tá? Que nós saiamos daqui reforçados. Eu quis trazer essa palestra primeiro a respeito das tragédias, porque depois vai ser mais pesada.
A gente, na próxima, vai ter uma semana, a gente vai falar sobre as questões científicas, o que está acontecendo aí no mundo, as questões atuais que talvez muitos dos irmãos não saibam. Eu vou falar um pouco da sociedade, como a sociedade está arrumando para o fim. Irmãos, sem mentira, chegou noite, nessas pesquisas, nesses estudos, que eu sempre tento ficar em alerta com essas coisas, que eu fico sem sono, fico sem dormir. Não fico sem dormir porque, não tenho o que fazer, porque a imagem não sai da minha cabeça. Eu falo, meu Deus, eu não sabia que a gente está nesse nível. Uma crueldade tamanha que... Tem gente que fala que, quando lê o livro de Apocalipse, fala que Deus é cruel, né? Você não sabe o que está acontecendo aí fora. Você não sabe. Se você vê um ato de crueldade com um bebê, com uma criança, se já te comove, imagina o Senhor que vê o ato de crueldade sobre todos os bebezinhos, sobre todas as crianças. Imagina como é que ele reage com relação a isso. Apocalipse vai ser pouco para poder derramar todo esse juízo. Por isso que tem gente que fala... E eu vou falar um pouquinho sobre o inferno, tá? Eu sei que é um tema que está ficando fora de fama, né? As pessoas não gostam de falar e comentar. É um tema que incomoda, mas eu vou falar um pouquinho sobre o inferno nesse dia, daqui 2 palestras. Vamos ver se realmente é cruel Deus condenar uma pessoa por toda uma eternidade. Tem gente que pensa que é cruel. Mas eu pequei só um pouquinho aqui na Terra, pequei durante 50 anos, vou passar a eternidade no inferno? Que Deus cruel é esse? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Não percam. Pastor? Nós agradecemos nosso irmão Saulo por essas reflexões, né?